Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 26 de dezembro de 2019. Vaticano intervém em grupo tradicionalista brasileiro que faz exorcismos. O grupo tradicionalista brasileiro Arautos do Evangelho foi colocado sob a tutela do Vaticano após uma investigação que revelou irregularidades no estilo de vida de seus membros e na administração, informou a Santa Sé este sábado. Os Arautos do Evangelho foram fundados pelo brasileiro João Scognamiglio Cladias em 2001, sob o direito pontifício. Tratou-se da primeira associação de fiéis católicos criada no século XXI e foi aprovada pelo Papa João Paulo II. Em 2017, foi aberta uma investigação que, após 2 anos, revelou lacunas sobre seu estilo de governo, a vida dos membros do Conselho Pastoral Vocacional, formação de novas vocações, administração, gestão das obras e recuperação de recursos, acrescentou a Santa Sé. A associação passará sob a autoridade de um comissário, o cardeal Raimundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida. Na época em que a investigação foi aberta, um conhecido vaticanista, Andrea Tornielli, que atualmente chefia o dicastério Ministério da Comunicação da Santa Sé, assegurou que a associação estaria praticando exorcismos, seguindo seus próprios rituais e até conversando com o diabo, tudo sob a supervisão de seu líder, Monsenhor João Scognamiglio Cladias. Os arautos, presentes em vários países, são conhecidos por seu hábito marrom e branco, com uma grande cruz no peito, no estilo dos cavaleiros medievais. Scognamiglio Cladias, o fundador dos Arautos do Evangelho, bem como seus padres, utilizam rituais de exorcismo fabricados por eles mesmos, porque acreditam que os da Igreja Católica, aprovados pela Santa Sé, são ineficazes, disse ele na época a Andrea Tornielli no blog Vatican Insider, do jornal La Stampa, com o qual colaborava. Outros meios de comunicação citaram estranhos cultos. Scognamiglio Cladias, que foi membro da Associação Tradicionalista TFP Tradição, Família e Propriedade, deixou o cargo em junho de 2017. O exorcismo clássico parte do pressuposto de que existem demônios e como tal precisam ser expulsos, diferentemente do que os fatos espíritas vieram demonstrar. O termo exorcismo do grego exorkismos, ato de fazer jurar, pelo latim exorcismo designa o ritual executado por uma pessoa devidamente autorizada para expulsar espíritos malignos ou demônios de outra pessoa que se encontre num estado considerado de possessão demoníaca. Pode também designar o ato de expulsar demônios por intermédio de rezas e conjuros e imprecações. Nas culturas egípcia, babilônica, assíria e judaica, atribuíam-se certas doenças e calamidades naturais à ação dos demônios. Para afastá-los, recorria-se a algum conjuro ou exorcismo. A cultura ocidental recebeu essas ideias por meio da Bíblia e do cristianismo primitivo. No cristianismo, exorcismo do grego exorkismos, ato de fazer jurar, pelo latim exorcismo é a cerimônia que objetiva a esconjurar os espíritos maus, forçando-os a deixar os corpos possessos, ou eliminar sua influência sobre pessoas, objetos, situações ou lugares. Quando visa a expulsão de demônios, chama-se exorcismo solene e deve fazer-se de acordo com fórmulas consagradas, que incluem aspersão de água benta, imposição das mãos, conjurações, sinais da cruz, recitação de orações, salmos, cânticos, etc. Além disso, o ritual católico do exorcismo pode ser executado por sacerdotes somente quando expressamente autorizados por bispos. O exorcismo católico inicia-se com a expressão latina Jurite, Spiritus Nexime, perdão onipotentem eu te ordeno, espírito maligno, pelo Deus Todo-Poderoso.
O processo pode ser longo e extenuante, chegando a se estender por vários dias. A possessão está associada ao mal. O processo de libertação é feito de forma dramática e violenta. Os exorcistas recorrem às preces, água benta, defumadores, essências de rosas e arruda. O sal que é associado à pureza espiritual também é utilizado. Os adeptos do catolicismo mantêm, no entanto, em nossa época, uma atitude dúbia em relação ao exorcismo. Se, por um lado, procuram guardar distância de sua prática, atuando mais próximos a psiquiatras e médicos e autorizando estudos para esclarecer o fenômeno, de outro lado continua a permitir, em certos casos, a prática dos rituais de expulsão. Para o espiritismo, o exorcismo parte da ideia de que existem demônios, mas os demônios não existem. Esses a quem a Igreja chama demônios são espíritos inferiores e que chegam às vezes a praticar muito mal, mas são seres perfectíveis que podem ser demovidos de seus intentos negativos por força da persuasão e da prece. Satanás ou o diabo, que segundo a crença popular seria o chefe dos demônios, é, na realidade, um ser alegórico que resume em si todas as paixões mais dos espíritos imperfeitos. Seus chifres e a cauda são o emblema da bestialidade, da brutalidade e das paixões animais. Nas obsessões e na possessão, a causa é externa e tem-se necessidade de libertar o doente de um inimigo invisível, não por meio de remédios, mas por uma força moral superior a dele. Ambos, aquele que perturba e o indivíduo perturbado pelo processo obsessivo, precisam de amparo e, por isso, o objetivo da desobsessão é atender os dois, para que se reconciliem e voltem a ter uma convivência pacífica, como filhos de Deus que são. Os passes magnéticos, a doutrinação e os esforços do obsidiado por se modificar moralmente são os recursos espíritas, conforme Allan Kardec preceitua em suas obras, sobretudo em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81. A obsessão é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência de ordem moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Na mediunidade psicográfica, ou de escrever, revela-se pela obstinação de um espírito em se manifestar exclusivamente, sem permitir que outros o façam. Os maus espíritos pululam ao redor da Terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos que a humanidade suporta neste mundo. A obsessão, como as doenças, e como todas as atribuições da vida, deve ser considerada, pois, como uma prova ou uma expiação, e aceita nessa condição. Assim como as doenças são o resultado das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas do exterior, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um mau espírito. A uma causa física, opõe-se uma força física, a uma causa moral, é necessário opor uma força moral. Para preservar das doenças, fortifica-se o corpo, para garantir contra a obsessão, é necessário fortificar a alma. Disso resulta que o obsedado precisa trabalhar pela sua própria melhoria, o que na maioria das vezes é suficiente para o livrar do obsessor, sem socorrer-se de outras pessoas. Esse socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque o paciente perde, por vezes, a sua vontade própria e o seu livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre ação vingativa de um espírito, e na maioria das vezes tem sua origem nas relações do obsedado com o obsessor, em existência anterior.
Nos casos de obsessão grave, o obsedado está como envolvido e impregnado por um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É necessário livrá-lo desse fluido, mas um mau fluido não pode ser repelido por outro da mesma espécie. Por uma ação semelhante à que o médium curador exerce nos casos de doença, é preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um resgate. Essa é a que podemos chamar de ação mecânica, mas não é suficiente. Faz-se também necessário, e acima de tudo, agir sobre um ser inteligente, com o qual se deve falar com autoridade, sendo que essa autoridade só é dada pela superioridade moral. Quanto maior for esta, tanto maior será a autoridade. E ainda não é tudo, pois para assegurar a libertação, é preciso convencer o espírito perverso a renunciar aos seus maus intentos, despertar-lhe o arrependimento e o desejo do bem, através de instruções habilmente dirigidas, com a ajuda de evocações particulares, feitas no interesse da sua educação moral. Então, pode-se ter a dupla satisfação de libertar um encarnado e converter um espírito imperfeito. A tarefa se torna mais fácil, quando o obsedado, compreendendo a sua situação, oferece o concurso da sua vontade e das suas preces. Dá-se o contrário quando, seduzido pelo espírito embusteiro, ele se mantém iludido quanto às qualidades da entidade que o domina, e se compraz nas suas mistificações, porque então, em vez de ajudar, ele mesmo repele qualquer assistência. É o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar da ação contra o espírito obsessor. Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de dezembro de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.